Boa tarde. Boa tarde chuvosa. Aqui em Ubatuba chove muito o dia todo. Tudo bem, gente? Daqui a pouquinho a gente começa. Francisco! Ô, meu amigo! E aí? Tudo bem, Francisco? Daqui a pouquinho a gente começa. Boa tarde. Boa tarde, gente. Oi, Luiz. Que legal. Oi, Catiúce. Que bom, Francisco. Eu vejo as fotos. Francisco, eu tô tomando meu chá com leite de novo em homenagem a vocês, tá bom? Fala pra Sara. Oi, Ju. Oiê, gente. Obrigada, muito bom ter vocês aqui. Bom, como vocês sabem, uma vez por semana eu faço esse... Oh, minha amiga Thalita! Que bom! Que bom! Então, uma vez por semana eu faço esse encontro, chá comigo, para a gente conversar sobre algum aspecto do nosso negócio, né? Sempre trago não só tendências, mas também o que faz sentido para mim, a forma como eu trabalho, o que esteja muito alinhado ao meu caminho, aos meus valores, ao que eu acredito, e que é bem diferente do que essa demanda louca do mercado. É um caminho bem diferente, então, e um caminho possível. E não é só meu, é um movimento também, né? E muitas pessoas têm trabalhado dessa forma, têm buscado, e eu acho que agora a pandemia traz essa mensagem ainda com mais força, né? Que a gente precisa mudar, né? A gente precisa mudar a forma de viver, precisa mudar a forma de... Chazinho de gengibre, Itália, delícia. Mudar a forma de agir, mudar a forma de atuar. A gente encontra aí muitas oportunidades de atuação. Então, esse caminho online que no começo foi desconfortável para muita gente, agora está se abrindo como possibilidades concretas de atuação. Então dá para a gente expandir, dá para a gente diversificar, né? E inclusive atuar em outras, né? Com outras pessoas mais distantes. Então a gente expande mesmo, né? Não só para que as pessoas conheçam o nosso trabalho, mas para que a gente consiga efetivamente trabalhar e ter um retorno financeiro, né? Então eu vejo a pandemia como esse chamado importante. Primeiro para a gente olhar que não tá legal, não tá legal a forma como a gente está se relacionando com a vida, com a sociedade, com o planeta, com o nosso trabalho, com a gente mesma. E em outro que existem oportunidades e a gente pode olhar para isso com carinho, né? E sem perder nossa essência, sem perder essa conexão com a nossa verdade. Eu falo muito sobre isso aqui na minha página, no meu perfil, é o que eu mais falo. Eu tenho usado essa palavra verdade muitas vezes, porque isso faz parte do que eu acredito e eu não conseguiria fazer diferente. Eu acredito que o trabalho, a forma, o que a gente entrega para o mundo é a nossa melhor ferramenta para levar o nosso dom, o que a gente tem de melhor, nossos talentos, e a gente pode entregar isso para o mundo através do nosso trabalho. Então, acho que o trabalho é realmente o lugar de realização pessoal e o lugar de concretizar sonhos, concretizar causas, propósitos, né? Então é disso que eu falo na minha página, falo bastante, e também uma relação com o tempo, tenho falado bastante da relação com o tempo. Por isso que esse tema do slow, ele está muito ligado, eu acho que dá uma geral nisso tudo, pelo menos dá um contorno nessa história toda, né? Então, quais são as minhas primeiras considerações? Eu não gostaria de ficar usando termos em inglês, né? Porque eu acho que a gente precisa
encontrar a nossa forma de falar aquilo que a gente acredita, né? Precisa encontrar os nossos termos. E numa conversa com a Nina Casti, a gente teve uma longa conversa sobre a palavra marketing, que essa é uma outra coisa que eu vou falar um pouco mais pra frente. As palavras, elas vêm impregnadas de significados, né? Elas são construídas por um propósito, elas são carregadas de significados. Então, seria muito legal que a gente conseguisse encontrar nossos próprios termos, né? Mas por falta de um termo melhor do que o slow, que é tão bonito, né? Vamos chamar de devagar, bem esquisito, né? Movimento devagar, movimento lento, poderia ser, né? Então eu vou chamar de slow. E também para contextualizar vocês, porque é um movimento mundial, né? É global. Então eu acho que dá pra gente seguir essa linha, entender o que é esse conceito, o que é essa filosofia slow, mas com esse cuidado que eu gostaria de encontrar uma outra palavra, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu vou contextualizar esse slow e depois vou trazer o marketing e a nossa forma de atuação mais prática, mais concreta, tá bom? Oi Fê, oi Si, ô minhas queridas. Encontrar a nossa forma de falar aquilo em que a gente acredita, é isso, Fê. Eu não consigo ver nenhum... Isso, Luiz, movimento calmo. Amei, amei. Ai, que lindo, acho que eu vou usar, hein? Você me libera os direitos? Porque é isso, para mim não faz sentido a gente trabalhar sem verdade, sem propósito, né? E eu acho que a nossa proposta, a proposta de todo mundo que está aqui, todo mundo que me acompanha, é encontrar um meio de levar a nossa verdade, né, para o mundo. Então, começando com uma pergunta banal, né? Qual foi a última vez que a gente fez uma refeição completa, preparou com calma, com cuidado, fez a entrada, fez a refeição, preparou uma sobremesa, pôs a mesa bonita, colocou uma flor na mesa e chamou as pessoas para comerem e para estarem em comunhão, né? Quando foi que a gente, em família, se alimentou, se nutriu em comunhão? O alimento, uns aos outros. Quando foi a última vez? Catiúcia, foi hoje. Ai, que delícia! Então essa é uma prática, né, que tem sido perdida muito por causa dessa loucura, dessa velocidade e dessa cobrança do mercado e da sociedade, que a gente tem que fazer tudo com pressa, tem que ser tudo muito rápido, né? E esse conceito de produtividade, que significa fazer o máximo possível dentro de um período de tempo, né? Então, aspectos muito quantitativos, né, de realização. Então, quantas coisas a gente fez no dia? Quanto a gente realizou, né? Então, quando a gente começa a trabalhar a nossa cabeça com esse olhar quantitativo, a gente se torna muito mais dura, né? E com muito menos espaços para o improviso, para a inspiração, para o respiro, né? Então a gente perde uma capacidade maravilhosa e humana de se inspirar para entrar num esquema de métricas quantitativas, né? Então a gente vê que o mundo está indo por esse lugar, está indo por esse caminho, e é isso que o movimento slow vai contra. Bom, eu perguntei essa história da refeição porque essa história do slow começou na Itália com um cara, um italiano, claro, que fez uma manifestação contrária à instalação de um McDonald's em Roma. Ele ficou chocado com essa história de fast food e falou, não, gente, que absurdo, como assim a pessoa pega o hambúrguer e sai andando, comendo? Ele fez um manifesto contrário à chegada do McDonald's lá. E com isso nasceu essa história slow, porque ela vem em oposição ao movimento dos fast foods, né? Oi, Ju, obrigada, querida. Catiu, se você fez a refeição para você mesma, maravilhoso! Gente, eu tenho um problema com isso, quando eu tô sozinha, eu como tapioca. Mas então, seguindo. Então, essa palavra slow, ela começou para fazer uma oposição à história dos fast foods. E aí isso se expandiu como uma filosofia de vida e ela foi para diversos âmbitos, diversas áreas, né? Ela foi para gastronomia, né? Continuou na gastronomia. Ela foi para slow parenting,
Parenting é a maneira de criar os filhos. Então, os pais falando, não, pera, eu não quero deixar o meu filho o dia inteiro na escola, eu não quero colocar ele em 4 atividades por semana, eu quero que ele tenha tempo livre, eu quero que ele vivencie o ócio. Então, isso envolve o slow parenting, e o Rudolf Steiner já falava sobre isso há muitos anos, né? Então, tem muitas... esse movimento, ele resgata muito de filosofias antigas, né? Inclusive, essa história do slow, que também chega no slow sex, olha que viagem, que nada mais é que o tantra, né, gente? Que é se conectar mesmo, conectar os corpos, vivenciar essa descoberta e sentir o prazer de uma maneira suave, lenta, calma, sem essa pressão, sem essa loucura que os filmes pornográficos mostram, né? Então, para vocês verem que sai lá do slow food, vai no slow trip, que são as viagens, apreciando mais os lugares, sem ficar fazendo aqueles roteiros turísticos, o slow parenting também, e até o slow sex. E chega também no slow marketing, é claro, né? Gente, eu tô com o meu roteiro aqui e depois eu compartilho com vocês, tá bom? E aí um escocês, ele meio que consolidou isso tudo, todos esses movimentos slow que foram surgindo no mundo, ele consolidou tudo e escreveu um livro, que em português traduziram como Devagar, mas o nome do livro é Praise of Slowness. E eu vou falar aqui como ele define, que eu achei super interessante essa definição que ele colocou no livro. O nome dele é Cal Honoré. É um livro até legal de ler. Ele tem, quando vocês pesquisarem assim no YouTube e quererem saber mais, ele tem essa pegada meio americana, assim, sabe? Essa carinha de, salvação do mundo, esse é o caminho. Mas é legal, o conteúdo é legal. Então ele diz assim, em suas palavras, Cal Honoré. Ser slow significa que você controla os ritmos da sua própria vida. Você decide o quão rápido você tem que ir em qualquer contexto. Se hoje eu quero ir rápido, eu vou rápido. Se amanhã eu quiser ir devagar, irei devagar. O que estamos lutando é pelo direito de determinar nossos próprios tempos. Eu gostei disso, porque quando a gente fala slow, fala, nossa, que legal, então eu vou fazer muito menos, eu vou parar de fazer o que eu estou fazendo. Ou tem gente que fala, nossa, vai virar preguiçoso, ou que coisa de hippie. E na verdade não é isso. Na verdade é um movimento para que a gente module as nossas necessidades, as nossas demandas, nossos limites, principalmente, né, respeitar nossos limites. Então a gente faça uma modulação da nossa presença no mundo, seja em que área seja, mas sempre respeitando esse princípio fundamental, que é nosso limite, nossa saúde física e emocional. E privilegiando as relações. Então, se eu tô lá igual uma louca trabalhando e não consigo olhar aqui para o meu lado, para o meu filho, não tá saudável. Se eu não consigo ter uma relação boa na minha família, não tá saudável. Se eu não consigo ter tempo para fazer uma atividade física, para fazer a minha meditação, para sentar e olhar uma flor que está brotando, não tá saudável. Então, o chamado é para lembrar disso, para que a gente lembre que isso também é importante. E aí, voltando àquilo que a gente falou da produtividade, que ela é quantitativa, eu faço um paralelo com como a produtividade é uma construção do patriarcado, né? Então, o patriarcado são homens engravatados, que com certeza tem uma mulher lá cuidando do serviço da casa, cuidando da sujeira dele, dos filhos dele e da bagunça dele, e o cara vai lá e fala que precisamos cumprir 77 tarefas em tanto tempo, né? E quando a gente olha para nós mulheres, né, a gente consegue colocar a importância, a gente consegue sentir a importância de outras coisas que não cumprir tarefas. Então, é só na pausa que a gente consegue se conectar com a nossa intuição. É só na presença, como a Cíntia falou, é só na presença que a gente consegue se conectar com a nossa sensibilidade, né? Com a poesia que toda mulher carrega no peito. Então, eu posso me sentir produtiva se eu conseguir parar e olhar as flores que estão brotando no jardim. Eu posso considerar isso como algo produtivo, porque hoje eu abri espaço para o meu canal de intuição. Hoje eu abri espaço para o meu canal de nutrição, para que amanhã, que eu vou precisar ir para o computador e mergulhar em alguma coisa muito mais técnica ou teórica, eu esteja nutrida.
Então é o princípio de ir para fora ou vir para dentro, buscar essa nutrição para depois conseguir direcionar isso para alguma coisa com mais foco e mais presença, tá? Então não significa simplesmente parar de fazer coisas, tá, gente? Significa a gente fazer o que tem que fazer, no momento que tem que fazer, mas escolhendo bem, fazendo uma escolha consciente de prioridades para poder colocar foco naquilo por algum tempo e depois poder desligar isso e se dedicar a uma outra coisa, tá? Então vamos lá. Então algumas coisas que envolvem esse movimento. Então escolher prioridades, considerando o que se deseja para o futuro. Colocar foco e presença para se dedicar a uma prioridade com consistência. Então não adianta eu escolher, eu estar envolvida em 79 projetos, ou Cíntia e Luiz omitem de 77 comissões, se eu não consigo estar presente, bem, assertiva, sendo útil, sendo entregue em todas elas. Né? Então, se eu não consigo estar em 79 projetos da minha vida que eu adoraria estar para me sentir uma pessoa superprodutiva, eu vou escolher estar em 2 projetos, eu vou escolher estar em um projeto. Eu vou olhar o que eu quero para o meu futuro e eu vou falar, aqui é o lugar que eu consigo atuar com consistência, aqui é o lugar que eu consigo entregar, que eu consigo ser útil, que eu consigo servir. Então é aqui que eu vou ficar e eu vou com tranquilidade me afastar dos outros projetos, porque ali eu não vou conseguir estar presente. Né? Então isso é maturidade, isso é olhar para os próprios limites, isso é respeitar os próprios limites e possibilidades, certo? Né, Cíntia? A gente fala de comissões porque a gente trabalha, atua numa escola Waldorf e tem muito trabalho, né? Os professores e famílias se envolvem em muitos projetos, né? E aí a gente acaba se sobrecarregando. Então a gente precisa olhar. Por isso que esse movimento, vocês veem, ele está em todos os âmbitos da vida, né? A gente está lá na atuação da escola, a gente vai estar na atuação profissional, a gente vai estar se relacionando com a família, em casa. É uma filosofia de vida, né? É conceitual, que se aplica a todos os âmbitos da nossa vida, né? Que mais? Controlar os ritmos da vida, fazer uma coisa de cada vez. Tati, sem contar que definir prioridades é uma ganha de habilidade incrível. É um ganho. E muita gente me fala que tem dificuldade de definir a prioridade. Olha aquele monte de coisa e fala, nossa, mas eu não sei. Eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu escolho. E isso também existem algumas técnicas aí para ajudar, né, a ver a prioridade. O que vai te trazer o retorno do seu objetivo. Então, primeiro, precisa ter um objetivo. O que eu quero? Né? O que eu quero para o meu futuro? E olhando esse objetivo, eu vou entender o que é mais prioritário para que eu consiga mostrar para o mundo que esse é o meu objetivo. Então, o que é mais relevante, não prioritário, mas relevante. O que é mais fácil para que eu consiga trabalhar isso, desenvolver isso de uma maneira mais fácil, porque às vezes precisa de muito estudo, às vezes precisa, sei lá, fazer um site, é super complexo, envolve outras pessoas, envolve muita escrita, produzir conteúdo. Então, o que é relevante, o que é fácil, o que vai me trazer um retorno também, porque não adianta a gente escolher um projeto que vai trazer retorno daqui 5 anos, sendo que a gente precisa pagar o boleto no final do mês, certo? Então, olhando para esses aspectos, isso ajuda um pouco a dar uma direcionada nessas prioridades. Escolher prioridade é fundamental, gente, é fundamental. Não dá para a gente querer abraçar o mundo e, em especial, doulas, consultoras e tatatás, tem a mania, e eu tô dizendo porque eu também tenho. Gente, vocês estão vendo meu filtro? Às vezes o cílio sai andando, aí ele vem parar aqui na minha bochecha, vocês viram? Acho que é porque eu tô longe. É isso, é filtro, gente. Então, a gente tem a característica de abraçar muitas causas. Como a gente trabalha por um propósito, por uma causa, o que a gente faz é muito verdadeiro. Oi, Ian. Oi. O que nosso trabalho envolve, nossa verdade, nosso propósito, nossa causa. A gente quer impactar mais mulheres, a gente quer transformar mulheres, né? A gente quer levar essa mensagem, então a gente acaba abraçando o mundo. A gente quer estar em todos os grupos de WhatsApp de parto, pós-parto, grupo de amamentação, e grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, a gente quer estar em tudo quanto é canto, né? A gente quer fazer roda de gestante, a gente quer estar em todos os postinhos da cidade, a gente quer, enfim.
E aí a gente se ferra porque a gente não faz nenhuma coisa bem feita e a gente se esgota, né? Beijo! Então, escolher, principalmente na nossa área, na nossa atuação, escolher prioridades é fundamental para que nossa atuação profissional seja sustentável. Para que a gente chegue no final do mês, no final do ano, olhe a planilha e veja, ok, eu investi em tantos cursos, eu gastei tanto, mas eu tive aqui o meu retorno financeiro disso, de tantos atendimentos. Gente, isso é um negócio. Não dá para seguir trabalhando sem uma orientação, sem uma estratégia, sem um objetivo claro. Que mais? Bom, falei, controlar os ritmos da vida, fazer uma coisa de cada vez. A gente tem 47 abinhas abertas no cérebro, né? Então a gente precisa aprender a fechar um pouco essas abas, escolher quais abas a gente vai deixar abertas para poder trabalhar com presença em cada uma delas. Privilegiar a calma interna e a conexão com o corpo. Se a gente está constantemente ansiosas, angustiadas, preocupadas, nervosas e tensas, gente, canal de inspiração, canal de tesão para fazer qualquer coisa, acaba, fecha, não dá. E a gente vai continuar trabalhando na exaustão. E a gente trabalha na exaustão. E ninguém merece ter uma atuação profissional que esteja conectada com propósito, com missão, que seja um trabalho tão lindo, sendo feito no esgotamento. Não faz o menor sentido. A gente largou a CLT, a gente largou as grandes empresas porque a gente não quer estar nessa loucura. Não faz parte do nosso valor fundamental. A gente quer estar em casa, a gente quer estar perto das crianças, quer ver as crianças crescendo. Mas o que adianta ver as crianças crescendo estando nervosa, estando pé da vida, estando angustiada, estando tensa? Ops, Cíntia. Não é? Então, qual é o sentido? Qual é o sentido? Né? Onde está a leveza? Onde está a serenidade? Onde está a saúde? Onde está a felicidade? Então, melhor a gente ir lá para uma empresa, ficar o dia inteiro fora, fica lá se matando de trabalhar e pronto. Gente, vocês viram, eu tirei a blusa, tirei o cachecol, porque o meu chá tá quente, tá dando muito calor. Oi, Tati. Então, a gente precisa parar e rever os caminhos que a gente está escolhendo, porque não faz o menor sentido a gente ter uma causa tão maravilhosa que está nos deixando doente. Não faz o menor sentido, né? Então, acho que talvez uma grande mensagem assim nessa nossa conversa seja isso, sabe? Isso está fazendo a gente ficar feliz, saudável, alegre ou está deixando a gente doente, né? Se está deixando doente, é hora de parar e rever os caminhos, né? Privilegiar o contato com pessoas amadas e a natureza. Isso do pessoas amadas e a natureza eu coloquei porque eu acho que é na natureza que a gente se nutre, né? A natureza para mim é Deus, né? Para vocês pode ser uma outra coisa, pode ser ir para a igreja, pode ser o que quer que seja, mas para mim é com a natureza que a gente se aproxima mais de Deus, né? Dessa força criadora, criativa, dessa energia que pulsa e que a gente consegue sentir, né? Já ia perguntar se não tá calor. Meu, tá frio, tá chovendo, porque meu chá tá muito quente, dá um calor. Então, se eu tô perto da natureza, se eu consigo sentar embaixo de uma árvore e descansar 5 minutos, se eu consigo ficar em silêncio no meu jardim, eu pego a minha cadeira de praia e eu coloco aqui no meu jardim, eu tenho um jardim pequenininho, e eu coloco ela aqui, eu consigo sentar e só observar os beija-flores nas flores. Isso é de uma nutrição, sabe, que a gente precisa. Não é brincadeira isso, gente. Nós somos seres humanos, nós não somos máquinas. A gente não foi feito para ficar o dia inteiro trancado num apartamento, num prédio, o dia inteiro num escritório e sair, entrar no carro, chegar em casa e sair e ir para um shopping. A gente não foi feito para isso. A gente precisa vivenciar essa maravilha dessa natureza, né? Porque ela nos nutre sim, ela nos lembra quem a gente é. Então, o meu maior canal de inspiração é a natureza. Por isso que eu acho que também faz parte desse movimento a gente conseguir ter um pouco de contato com a natureza, né? Pelo menos um pouco, pelo menos o que for possível. Mas é
é fundamental, né? Faz parte dessa construção, né? E também de conseguir fazer a pausa, né? Que é muito difícil de conseguir fazer a pausa. Mas é um exercício que requer um pouco de esforço e dedicação, né? Beleza. Então agora a gente vai falar como aplicar essa filosofia na nossa atuação profissional. Vocês têm alguma coisa para falar até agora? Alguma pergunta, alguma dúvida, algum insight? Tudo certo com vocês, gente? Deixa eu ver aqui. Vocês estão tomando chá ou não? Só eu tomo chá. Eu convido vocês para tomar chá comigo e ninguém toma chá. Então vamos lá. Luiz, hoje mesmo eu vi um esquilo na hora do café da manhã. Já não precisa acontecer mais nada do meu dia. Meu, é isso. Tem um sabiá laranjeira construindo ninho. Construindo ninho. Aqui na cerca da minha casa. E eu sento ali para ver, para ficar olhando ele trazer os galinhos na boca. E ele vai colocando ali. É tão maravilhoso. É tão maravilhoso. Imagina ver um esquilo. Né? Eu fico realmente emocionada, porque não é brincadeira quando eu falo que para mim isso é Deus. Para mim é o Catiúcia, você tá na água gelada. Calor da... Onde você tá? A Lê tá no café. Eu tô no chá com leite, para fazer jus. Então vamos lá. Conceito de marketing, eu quero falar. Antes da gente dar sequência nessa história do slow na atuação profissional. Por quê? Existe o termo slow marketing, né? E seria muito fácil para mim falar, gente, slow marketing. O que é slow marketing? E falar de slow marketing, colocar lá na minha página que eu trabalho com slow marketing. É um termo fácil de se entender, né? Porque todo mundo sabe o que é marketing, então é fácil. Só que, como eu falei para vocês, não sei se todo mundo ouviu no começo, eu tive uma conversa com a Nina Cast, a gente troca muitos audiões, muitos DVDs, e a gente falou sobre a importância das palavras, né? A importância e o significado que as palavras carregam, né? E assim como a gente passa por um processo de desconstrução de muitos termos pejorativos, preconceituosos que a gente tem na nossa linguagem e que a gente usa no nosso dia a dia sem nem se dar conta, o marketing é um deles, né? Então, por exemplo, um exemplo simples aqui, como tem dois professores maravilhosos da escola do meu filho aqui, eu vou dar um exemplo da escola. Eu acho que todo mundo sabe que nas escolas existem o conselho de pais para cá, conselho de pais para lá. A gente trouxe para a escola a importância de parar de chamar de conselho de pais e chamar de conselho de famílias. Primeiro porque pais são homens e a maior parte das pessoas que trabalham e se dedicam efetivamente à dinâmica escolar que se envolve, né, com a vida escolar das crianças são quem? Mulheres, mães, né? São poucos os homens que estão envolvidos nisso, a maior parte são mulheres. Então, por que chamar de conselho de pais? São famílias, né? Mesmo porque tem criança que não é criada por pai nem por mãe, não é verdade? Então, e também tem esses movimentos em outras escolas, né? De não fazer o dia dos pais, o dia das mães e fazer o dia das famílias. Então, são termos, né, que são usados e tem vários outros que eu poderia exemplificar, mas eu acho que isso traz a importância da palavra. E nessa conversa com a Nina, a gente falou sobre isso, sobre continuar usando o termo marketing. O marketing foi inventado por homens brancos, capitalistas, os capeta, os próprios capeta, né? Que ensinaram para as pessoas a convencer os outros. O patriarcado linguístico, Tati, exatamente. Então, convencer as pessoas de que elas precisam comprar uma coisa que, na verdade, elas nem precisam ter, né? Então, e o marketing, ele foi se especializando, foi se refinando
E hoje ele estuda o inconsciente das pessoas, né? Hoje ele estuda ferramentas para despertar um desejo que é visceral, né? A gente, em marketing se fala que a compra é feita pela emoção e não pela necessidade. Então o propósito do marketing é fazer com que as pessoas tenham desejos. E isso é muito forte, e isso é muito horrível, sabe? Eu não quero convencer ninguém de que alguém precisa comprar alguma coisa minha sem saber que realmente precisa. Né? Eu não quero me colocar nesse lugar de ensinar ferramentas, ensinar gatilhos mentais para você escrever um texto que convença a pessoa a comprar ali o seu produto, comprar o seu serviço. Isso é horrível, né? Então, por que continuar usando esse termo? Por que ficar tentando passar um pano pro tiozinho que inventou essa nhaca, o capeta? Para que eu vou passar pano pro capeta? É essa pergunta. Parece que o marketing é um termo meio batido, assim, sabe? Meio empoeirado, né? Então eu não quero passar pano pro capeta, eu quero inventar um outro nome para isso. Só que eu não sei que nome inventar. Então, se vocês quiserem inventar um nome, se vocês quiserem me contar, eu fico feliz. Não é verdade? Então, toda vez que vocês fiquem sabendo que toda vez que eu escrevo marketing em todos os meus textos, eu me sinto passando pano pro capeta. Porque quando eu falo, o marketing consciente, e se vocês procurarem na internet, tem uma porrada de coisa desse tipo. Marketing consciente, marketing autêntico, marketing humanizado. E assim, são propostas bacanas e verdadeiras e legais e realmente querendo desconstruir essa pegada do marketing, mas se está usando marketing, está reforçando o termo, que é o que foi inventado lá atrás, que serve para convencer as pessoas a comprarem coisas sem precisar. Então, dito isso, eu quero dizer que eu vou continuar falando aqui marketing ou slow marketing para que vocês entendam que ele está envolvendo o negócio. Né? Então, os pilares do marketing qual que eram? Você pensar em qual é o seu produto ou serviço, o que você quer oferecer. Você pensar em que parcerias você vai fazer, de que forma você vai fortalecer isso a partir de relações com as pessoas. Você pensar onde você vai vender, de que forma você vai fazer isso chegar até as pessoas, né? E a divulgação, como você vai fazer as pessoas saberem disso que você vende ou o serviço que você presta. Esse formato, né, são os pilares do marketing, que chama 4Ps. Eu acho isso legal, porque faz a gente olhar para um negócio, faz a gente parar um pouco e fazer esse olhar estratégico e amplo e falar, peraí, eu preciso ter os meus produtos bem alinhados, bem definidos, eu preciso ter os materiais bem feitos para divulgar isso que eu estou oferecendo. Eu preciso pensar nas parcerias, de que forma eu vou atuar, distribuir, ou participar de feiras, ou de rodas, ou o que é que seja. Eu preciso pensar nos meus preços, eu preciso pensar se eu vou entregar pela internet, ou se eu vou entregar pelo correio, ou se eu vou pessoalmente, o meu serviço, se eu vou precisar de uma área, uma casa de atendimento, uma sala, ou se vai ser domiciliar. E depois pensar se eu vou ter um site, ou se vai ser Instagram, ou se vai ser Facebook, enfim. Então, quando a gente olha para esse negócio dessa forma ampla, a gente consegue definir as nossas estratégias. E quando eu faço a consultoria, com as doulas principalmente, mas já fiz com outros profissionais também, a gente percorre esse caminho. Então, vamos pensar no nosso objetivo macro. O que você quer? A partir disso, a gente vai olhar para esses pilares e desenhar esses pilares para ver o que precisa ser feito para deixar tudo organizadinho. Quais estratégias você vai escolher? Né? Então, eu gosto de olhar dessa forma. E chama marketing. Fazer o quê? Vou pensar num outro nome. Deixa eu ver. Aqui sinto mesmo. Mudo a minha bio 7 vezes por semana. Não encontro as palavras que me definem. Eu estou exatamente no mesmo caminho. Eu já deixei humanização do marketing, tirei. Já deixei marketing autêntico, que tirei. Mudei para comunicação autêntica, tirei. Agora eu coloquei construindo pontes entre propósito de vida e atuação profissional. Que eu achei bacana. Mas eu sei que amanhã eu vou mudar. Porque é isso, somos essa revolução e essa coisa ambulante aí, que o nosso amigo cantor já dizia. Fico até tonta com esses vídeos sobre gatilhos, é horrível. É horrível, é horrível.
E aí, então, dito isso, não só os gatilhos, né? Esses métodos, esses sistemas, esses inbound marketing, e blá, blá, blá. Gente, é uma loucura isso tudo, né? Mas então, o que eu quero trazer para vocês? Que é possível fazer um trabalho que seja verdadeiro, conectado com a sua causa, com o seu propósito, que brote de dentro para fora. E você pode divulgar, e você pode ganhar dinheiro com isso, sabe? Não precisa passar pano para capeta, sabe? Então, quando a gente faz um trabalho consciente, autêntico, quando está conectado com a nossa identidade, sabe? Quando é o que a gente acredita e quando a gente entrega isso para o mundo de uma maneira assertiva, uma maneira clara, uma maneira bem estruturada, bem planejada e com uma boa estratégia, a gente consegue ter retorno. E é lindo, porque como eu falei lá no começo, o trabalho é a maneira da gente entregar nosso dom, da gente materializar nosso dom, né? E entregar isso para o mundo. E o mundo merece receber isso da gente, sabe? O mundo merece receber coisas boas. Eu sei que todo mundo que está aqui nessa live tem trabalhos maravilhosos, quer transformar mulheres, quer transformar pessoas, quer mostrar novas possibilidades de vivenciar a maternidade, a gestação, o parto, pós-parto, né? Trabalha com arte, trabalha com educação, sabe? Que coisa mais linda, o mundo precisa disso, o mundo precisa, e a gente, talvez eu possa até dizer que a gente tem essa responsabilidade, sabe? De entregar isso para o mundo, sem ficar se culpando de que, ai, mas eu tô me mostrando. A gente precisa limpar isso, né? Porque justamente essa palavra marketing, ela tá tão carregada de significado ruim, né? De manipulação, que a gente se sente mal em usar essas ferramentas, né? Então, talvez a base, o princípio disso seja, eu coloquei aqui, ser útil e transformar pessoas, de verdade. Ser útil e transformar pessoas, né? Então, vamos lá. Seguindo. Então, se a gente fala sobre marketing slow, se a gente fala sobre propósito, sobre causa, sobre respeitar nossos limites, sobre autenticidade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é parar. Então, talvez primeira sugestão que eu dou para vocês é realmente fazer uma pausa. E eu já falei isso para outras pessoas no meu direct, tipo, para tudo, para com essa merda e vai para dentro. A gente precisa refletir. A gente precisa parar e refletir. Qual é o meu propósito? O que eu quero entregar para o mundo? Como que eu posso transformar pessoas a partir do meu trabalho? De que forma eu quero transformar pessoas a partir do meu trabalho? Né? Todo mundo faz a mesma coisa. Tem um monte de doula, tem um monte de professor, tem um monte de artista, tem um monte de consultora de amamentação. Gente, tem um monte de tudo. E se a gente olhar no Instagram, tá todo mundo fazendo meio que tudo meio parecido, tudo meio que igual, né? Porque segue essas regras clássicas de tem que fazer assim, tem que fazer assim, tem que fazer assim. Então a minha sugestão é parar e fazer uma pausa mesmo, porque eu acredito, pois é, para, porque é a pausa que vai estruturar o caminho. Não é a corrida desenfreada que faz a gente chegar em algum lugar. A gente pode até chegar, mas já falei, a gente vai chegar doente e a gente vai se frustrar. Então, o caminho é a pausa, a reflexão, é olhar para dentro, é se conectar, é buscar essas respostas lá dentro primeiro, né? E principalmente olhar para os limites, porque esse movimento ele fala muito sobre a gente determinar o nosso ritmo. Então, eu sou uma mãe de um menino de 8 anos. É muito mais fácil para eu organizar minha vida, meu ritmo, do que uma mãe que tem 2 filhos e sendo que um tem 2 anos. É muito mais. Eu, quando tinha o João de 2 anos, eu não conseguia fazer nada, né? Então, quem vai definir o que é prioridade, o que é produtividade, é você. Só você sabe o que você dá conta de fazer, respeitando seus limites, respeitando a sua saúde e a sua alegria. E vivendo com alegria. Então você é a única pessoa que pode decidir isso. Uma outra coisa importante também sobre o tempo.
Não é não fazer nada ou fazer pouco, mas a gente pode definir fazer mais ou menos ao longo de um período. Então, por exemplo, se eu estou numa fase de lançamento da minha consultoria coletiva, talvez eu faça lives todos os dias, talvez eu faça 2 postagens por dia, talvez eu aumente muito mais o volume de informação no meu Instagram para que ele chegue a mais pessoas para eu conseguir fechar um grupo de consultoria. Eu estou escolhendo fazer isso durante um período para poder oferecer a minha consultoria e fechar uma turma. Depois disso, eu vou suavizar, eu vou fazer um post a cada 2 dias, eu vou diminuir porque eu quero descansar, porque eu vou ter passado por esse processo super acelerado e eu vou, putz, beleza, agora eu vou respirar e vou parar. Então, olhar para a estratégia do seu negócio, olhar para o que vocês têm feito. Por que cargas d'água vocês acham que precisa postar todo dia? Alguém falou? Ou vocês realmente têm tesão de fazer isso e têm tranquilidade de fazer isso? Porque se vocês têm tranquilidade de fazer isso, faz com o pé nas costas, tá ótimo. Esse é o seu ritmo, esse é o seu movimento. Entende? E tá ok. Agora, se isso é angustiante, se isso te causa ansiedade, se isso te deixa puta, te deixa cansada, te deixa... olha para os posts das outras e das outras pessoas e acha que tá tudo uma merda. Tá ruim, tá errado. Para. Então, primeiro olha, qual é o objetivo? Qual é o seu objetivo? Você tá fazendo o que estão falando aí fora que você tem que fazer? Ou você está conectando aqui dentro para decidir dentro de você o que é possível, o que dá prazer fazer? Né? Pulsão de vida. O Reich já falava que a gente tem que viver em nome dessa pulsão de vida. A gente tem que ter tesão. Tesão. Sem tesão não há solução. Tem livro também que tem isso não. Que é esse tesão da vida, que é esse tesão pelo trabalho, que é o tesão por fazer o que a gente faz, que é o tesão que eu sinto de estar aqui conversando com vocês, que é gostoso para mim. Sabe, eu não estou me forçando, não está sendo penoso. A gente precisa encontrar esse lugar de equilíbrio do que a gente faz, dá prazer. A gente tem que sentir prazer pelo que a gente faz. Então, seguindo, vamos lá. Então, a gente falou de propósito, né? Vocês vão fazer a reflexão do propósito. Aí vocês vão fazer a reflexão do objetivo. O que você quer para o seu negócio? O que você quer fazer? Defina você mesmo as suas métricas e coloque numa linha de tempo. Por exemplo, eu quero realizar tantos atendimentos, eu quero fazer tantas coisas até o final do ano. Como que você vai chegar lá? A gente está em setembro, né? Então eu vou fazer isso aqui em setembro, vou fazer isso em outubro, vou fazer isso em novembro. Defina você as suas métricas, não fica postando conteúdo aleatório, desnecessário, que não vai te levar a lugar nenhum. Para e olha para o seu negócio. O que você quer? E aí tem uma coisa muito importante que está super conectada com essa história do slow, que é o foco, né? Além de fazer com presença, além de fazer uma coisa por vez, além de fazer com cuidado, com entrega e com verdade, a gente fala o seguinte, e aí eu já falei sobre isso um pouco atrás. Nas minhas consultorias, o que eu faço nas minhas consultorias? Eu falo para a doula, para a consultora, quem quer que seja, fazer o seguinte. Escreve primeiro, faz um brainstorm de tudo que você tem vontade de fazer, todos os seus projetos. Instagram, Facebook, quero ter site, quero fazer roda, quero fazer palestra, quero dar aula na faculdade, quero... Escreve tudo. Escreve. Beleza. Depois que escreveu tudo, vocês vão ter que escolher 3 no máximo, sendo que uma tem que ser online, porque não dá mais pra gente não estar no ambiente virtual. Tá? Então, isso que é o foco. É vocês escolherem, pegar esse monte de coisa que dá vontade de fazer, eu sei que dá, porque eu também já tive, e voltar, colocar no centro do seu negócio, alinhado ao seu propósito, alinhado ao seu objetivo e falar, não, beleza, eu vou escolher esses 3, porque aqui eu vou chegar no meu objetivo, eu vou entregar minha mensagem e eu vou ter retorno. Lembrando daquilo que eu falei, daquelas formas de escolher o que é fácil, o que dá prazer, o que dá retorno, o que é mais simples de fazer. Tá? Beleza, minha gente? Deixa eu ver o que mais aqui. Foco.
Eu adoro fazer isso, eu falo para elas escreverem tudo, e elas acham que a gente vai fazer estratégia de todos os projetos, aí chega na hora do vamos ver, eu falo, beleza, agora você vai ter que escolher, neném. E aí as outras, a gente coloca na linha do tempo, então se vocês têm 10 projetos, beleza, o que você vai colocar lá pro ano que vem, o que você vai colocar pro próximo semestre, o que você vai fazer agora, o que vai fazer daqui 3 meses. É só dividir, é só colocar numa linha do tempo, deixar a coisa mais suave, né? Não precisa dessa pressão de fazer tudo agora, porque daí a gente fica igual louca sem conseguir fazer nada direito, faz tudo pela metade. Beleza. Bom, sobre o ambiente online, eu quero dizer uma coisa. A quantidade de mídias, então a gente tem quantidade de mídias e a gente tem a quantidade de posts em Instagram, essa história toda maluca, né? Em relação à quantidade de mídias, a gente pensa assim, eu dou conta de estar no Facebook, estar no Instagram, ter um site, escrever para um blog e estar em 74 grupos de WhatsApp e abrir 2 canais de Telegram? Eu dou conta disso? Será que vai ser bom? Será que eu vou conseguir transformar pessoas? Será que eu vou conseguir servir pessoas? Será que eu vou conseguir ser consistente? Será que eu vou conseguir me aprofundar? Será que eu vou conseguir fazer com tesão? Estar em todos esses lugares bem feliz e satisfeita? Se a resposta for sim, vai em frente. Se a resposta for não, você também vai ter que escolher. E aí voltamos àquele princípio do foco. Por mim, é 1 ou 2 no máximo, né? A escolha de mídia. Instagram é onde todo mundo tá, é o ideal que tenha. Aí você pode ter um canal de Telegram, você pode ter o seu site montadinho que não dê muito trabalho. Se você gosta de escrever, você pode ter o seu blog, né? Gosta de colocar um conteúdo mais profundo, tem ali o blog com textos mais aprofundados, que é uma forma das pessoas te encontrarem e conhecerem o seu trabalho, conhecerem a sua proposta, né? Mas tem que escolher 1 ou 2, certo? Mais do que isso a gente não dá conta. Se chegar no momento que você estiver bem confortável, bem feliz e bem consistente ali, dá um outro passo e abraça uma outra causa, uma outra mídia no caso. No ano passado, eu saí de muitos grupos de WhatsApp. Muitos. Eu estava em grupo de doulas do litoral norte, eu estava em grupo de profissionais do Vale, eu estava em grupo de profissionais lá da Ilhabela, eu estava em grupos de São Paulo, eu tinha grupo de pós-parto, mas assim, uma porrada de grupo de WhatsApp. Sabe o que eu fazia em todos eles? Gente, vez ou outra eu respondia alguma coisa. Eu ia apagando, porque além de tudo acabava com a memória do meu telefone e eu não dava conta. Eu tomei a decisão, juro que foi difícil, não foi fácil. Eu saí de todos os grupos, porque não dá, a gente não dá, é humanamente impossível a gente dar conta e a gente fica doente. E aí as pessoas ficam perguntando, nossa, mas como que você tem tempo? Nossa, mas como que você conseguiu? Gente, eu consegui lançar consultoria para gestante, consegui lançar a jornada da doula, dentro de um momento que eu achei que seria impossível, que eu não tinha tempo nenhum, sabe? E uma outra coisa também, uma dica que eu dou é de vocês darem uma olhada, seleciona lá no telefone de vocês, que dá para colocar um aplicativo que conta quantas horas vocês passam no celular por dia. Gente, o dia que eu olhei isso, que foi quando me deu esse clique, eu fiquei apavorada e saí tudo quanto é grupo, quase que eu deletei o WhatsApp da minha vida, porque se eu olhava lá, aparecia 5 horas por dia. Uso de aplicativo, 5 horas por dia. Gente, o que é isso? A gente fala que não tem tempo. Né? Então, isso diz 2 coisas. Primeiro, como a gente está direcionando o nosso tempo, como que a gente está usando o nosso tempo e como que a gente está reclamando que nosso trabalho não está sendo rentável por causa do tanto de trabalho voluntário que a gente faz. Porque eu sei que a gente está esse tempo todo nesses aplicativos respondendo pergunta de gestante, participando desses montes de grupos de WhatsApp, não é? Olhando tudo, lendo mensagem. Gente, desculpa, não dá. Então, é preciso fazer essa pausa e essas escolhas conscientes e maduras de o que você deseja para o seu negócio e onde você vai colocar a sua energia. Com certeza, se você fizer uma boa seleção e sair de tudo que for possível e dar uma limpa, você vai encontrar mais tempo para sentar e olhar o passarinho
beijar ou tomar o néctar da flor e você vai sentir tesão e você vai sentir seu dia muito mais leve. Isso eu te garanto porque eu senti isso na pele. Experiência própria e fui muito mais produtiva no que eu acredito que seja produtiva para mim. Eu consegui lançar minha consultoria e eu consigo estar em casa com meu filho e eu consigo cuidar do meu jardim. Para mim é isso, eu quero conseguir fazer essas coisas. Não é fácil, mas são minhas prioridades, tá? Bom, e por último, pensar, oi Nara, na consistência. A gente precisa fazer bem feito. Então, se vocês estão escolhendo estar no Instagram, escolhendo estar num grupo, escolhendo agir de tal ou outra forma, consistência, para que as pessoas te conheçam, para que as pessoas te acompanhem, para que as pessoas se sintam próximas e vejam que você está ali, que você é uma pessoa real, que você tem um trabalho autêntico, verdadeiro e você está ali querendo construir algo bonito junto com elas. Precisa de consistência, tá? Então, e aí essa consistência vai estar ligada ao que for possível para vocês. Se fazer posts de Instagram 3 vezes por semana for ok, é o que vocês vão fazer. Se for fazer todo dia, ótimo se vocês estão confortáveis. Se não dá e só 2 por semana vai ser o que dá, ok também. Então tentem, talvez mais um chamado assim para esse nosso encontro. Desligar esse ouvido que fica prestando atenção no que estão mandando a gente fazer e se conectar com o que está aqui dentro, com o que a gente sente e com o que com certeza o nosso corpo está pedindo. Porque eu tenho certeza que o corpo manda sinais para vocês, assim como manda para mim, sobre cansaço, sobre exaustão, sobre ansiedade, sobre angústia. Eu tenho certeza que vocês sentem aí dentro. Se a gente consegue parar e se conectar e se escutar de verdade, a gente vai encontrar a maioria das respostas do que eu falei aqui. A gente consegue encontrar isso tudo dentro da gente. E aí o que sai, o que brota disso é um trabalho autêntico, verdadeiro, conectado com a sua verdade, alinhado com a sua identidade. E é lindo, e é potente, e é poderoso. E aí não precisa ficar estudando 1 milhão de coisas lá, de marketing, de não sei o que, gatilhos mentais. Não vai precisar. Não precisa de nada disso, porque você vai estar entregando o seu melhor para o mundo e as pessoas vão sentir. Vão sentir porque vão se conectar com essa sua verdade. Então, por fim, respirem, parem, respirem fundo, façam essa pausa, se deem isso de presente. Tomem as rédeas. Bora malhar para isso. Pois é, Catius. É impressionante, a gente dificultou tanto a vida que a gente tem o maior desafio de torná-la simples, né? Mas é isso, a gente consegue. Eu acho que olhando tendo como foco a nossa saúde e a nossa alegria, eu acho que vale o esforço, sabe? Então, tomem as rédeas da vida profissional de vocês, sabem? Tomem poder sobre isso, né? Para que vocês tomem as decisões que vão impactar a vida de vocês e o negócio de vocês. E daí, tirem também do vocabulário, falando em palavras, né? Próxima vez que alguém fala, oi, tudo bem? Você responde, tá tudo bem, tô na correria. Vamos tirar esse tô na correria, porque é só mais uma palavra também que a gente vive dizendo e que a gente pode transformar e fazer diferente. Certo, minhas queridas e queridos? O que vocês acham? Vocês têm alguma pergunta, algum comentário? Meu chazinho já esfriou, agora eu já posso colocar a blusa de volta. E aí, gente, alguma pergunta? Olha, da próxima vez vocês tragam chá. Thalita, você fez o seu chá de gengibre? Você deve estar morrendo de calor também. É isso aí, minha gente. Vou encerrando por aqui. Não tem mais nenhuma pergunta. Vou fazer um post perguntando para vocês qual foi o insight, melhor insight que vocês tiveram dessa nossa conversa, o que bateu aí, o que chamou para ação. Vamos compartilhar lá no Insta para a gente fazer para a gente construir junto essa caminhada mais leve e mais divertida, tá bom? Um beijão, gente. Tchau, tchau. Leveza e presença. É isso, Mari? Um beijo. Tchau, gente.